Bom, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os polinômios, certo? Mais especificamente das equações polinomiais. Vocês vão perceber que anteriormente a essa parte de equações polinomiais, nós temos conjunto dos complexos e suas operações. Como é que a gente representa, como é que a gente soma, subtrai, multiplica, divide, ok? Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima fase, certo? Nessa agora, eu quero focar com vocês somente na parte dos polinômios com raízes reais, ok? E aí como eu falei para vocês, gente, nós vamos focar hoje em relembrar, aprender como é que utiliza o dispositivo de Bri-Ruffini, certo? E alguns teoremas, como por exemplo o teorema de D'Alembert, o teorema do resto, nessa linha aí. Como nossa aula hoje são duas aulas de 30 minutos, eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre os números complexos. Caso dê tempo, a gente fala hoje. Caso não dê tempo, a gente vai falar na nossa próxima aula. Fechado? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma equação polinomial? Certo? É qualquer equação redutível a p de x igual a zero. Ou seja, é só você pegar aquele seu polinômio e igualar ele a zero. Por exemplo, aqui, ó, todo mundo igualado a zero. E nesse caso aqui, ó, ela é uma equação porque eu posso pegar todo mundo que está aqui à esquerda, jogar para a direita, fazer as operações necessárias e igualar isso aqui tudo a zero. As raízes, pessoal, as raízes, a gente já viu que é uma raiz, certo? Raiz de uma equação vai ser aquele valor que eu substituo a incógnita por ele e transforma essa igualdade aqui, ó, verdadeira. Por exemplo, se eu pegar um valor de x aqui, de tal forma que essa equação seja igual a zero, eu vou chamar esse valor de raiz da minha equação. Considerando as raízes complexas, gente, a quantidade de raízes de um polinômio está diretamente ligada ao grau desse polinômio. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Essa definição aqui ela é chamada de teorema fundamental da álgebra, que ele vai dizer o quê? Ó? Todo polinômio de grau n, sendo esse n, o grau dele tem que ser maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes. Então, por isso, pessoal, quando a gente trabalha com equações do primeiro grau, nós temos uma única raiz. Quando são equações do segundo grau, nós temos duas raízes. Lembrando que a gente estudou o discriminante, essas duas raízes podem ser reais e distintas, podem ser reais iguais ou pode não ter raiz real. Ele não vai ter raiz real, gente, mas ele tem raízes, ok? E ele vai ter particularmente duas, mesmo que essas duas sejam iguais. E aí, quando a gente vai ter um polinômio com duas raízes que são iguais, a gente vai falar na questão de multiplicidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, todo polinômio vai ter um número de raízes de acordo com o seu grau. Se é um polinômio de grau 3, tem 3 raízes. Se é um polinômio de grau 7, tem 7 raízes. Se é um polinômio de grau 10, tem 10 raízes. E assim sucessivamente. O primeiro teorema que a gente vai ver aqui, gente, ó, é o teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio por x menos a, quem é a, gente? É igual a P de A. A, pessoal, seria um valor qualquer. E quando eu divido, por exemplo, sendo que esse A é 3, eu pegar e dividir o polinômio x menos 3, vou pegar um polinômio, esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó, esse primeiro, e dividir por x menos 3, é a mesma coisa que eu pegar e calcular o P de 3. Tá certo? O segundo teorema, pessoal, o teorema de D'Alembert, certo? Ele surge a partir do teorema do resto. Ele diz o quê? Que o resto da divisão, certo, é igual a P de A, ou seja, o resto é P de A. Se A é uma raiz do polinômio, então P de A é igual ao resto, que é igual a zero. Então, a gente pode escrever o quê? Ó? Que todo polinômio vai ser igual a x menos A vezes o quociente. Portanto, P de x é divisível por x menos A. Mas o teorema de D'Alembert, que é uma extensão do teorema do resto, pode ser enunciado da seguinte maneira. Um polinômio
certo? É divisível por x menos a se e somente se a for raiz desse polinômio. Gente, quando a gente fala que é divisível, quer dizer que eu faço a divisão e o resto é zero. Por exemplo, 25 é divisível por 3. Vai dar 8 com o resto 1. Ou eu consigo dividir 25 por 3. 25 dividido por 3 vai dar 8, o resto 1. Mas, contudo, porém, entretanto, 25 não é divisível por 3. Eu posso dividir? Posso, vai ter um resto, mas ele não é divisível. A ideia de divisível é que o resto é zero. Já 24 é divisível por 3, porque o resto é zero. Dá 8 com o resto zero. 5 é divisível por... ou 10 é divisível por 5, porque 10 dividido por 5 vai dar 2, resto zero. Então, por exemplo, aqui, ó, o resto da divisão desse polinômio aqui por x menos 3, pelo teorema do resto, é só você calcular o P de 3. Ó, P de 3 é você fazer, onde tiver x, colocar 3. Então, isso aqui vai dar esse valor, certo? Com o resto zero. O resto dele, isso aqui vai ser igual a zero. Então, o resto, como o resto é zero, P de x é divisível por x menos 3. E agora chegamos no dispositivo de Brie-Ruffini. Ele é um procedimento usado para a gente dividir um polinômio de qualquer grau que seja, sendo que esse grau tem que ser maior do que ou igual a 1, por outro polinômio de grau 1, ou seja, do tipo ax mais b. Ok? Lembrando que a e b são números reais e a é diferente de zero. Gente, dispositivo de Brie-Ruffini, diferentemente do método das chaves, ele só serve para dividir polinômios do... eu posso dividir qualquer polinômio, mas o divisor dele vai ser um polinômio de grau 1. Se for o grau maior do que 1, não consigo mais. Então, vamos lá. Ó. Dividir P de x por x menos 1. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. X ao cubo menos 10x quadrado mais 6x mais 5 por x menos 2. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer, gente, para usar o dispositivo de Brie-Ruffini é encontrar a raiz do polinômio divisor, x menos 1. Como é que eu encontro a raiz? X menos 1 igual a zero, encontro essa raiz, ou seja, encontro o valor de x, que quando eu subtraio de 1, vai dar zero. Só pode ser 1, né, gente? Porque 1, quando eu subtraio 1, vai dar zero. Então, x igual a... desculpe, x igual a 1. Então, a minha raiz é 1. O que eu faço agora? Vou passar uma barra aqui, ó. Deixa eu diminuir. Ó, passo uma barra aqui. Outra aqui. E aí, pessoal, o que vai acontecer agora? Nesse lugar aqui, quem eu vou colocar? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a raiz do nosso polinômio divisor. Como é a raiz de x menos 1, a raiz de x menos 1 é 1. Então, vou colocar 1 aqui. Aqui, pessoal, eu vou colocar os coeficientes do meu polinômio que eu quero dividir em ordem decrescente de grau. Então, por exemplo, eu vou colocar primeiro o coeficiente do x ao cubo, depois do x ao quadrado, depois do x, depois do x elevado a zero, ou seja, do termo independente. Então, qual é o coeficiente de x ao cubo? 1. Qual é o coeficiente de x ao quadrado? Menos 10. Qual é o coeficiente de x? 6. E quem é o termo independente? 5. E aí, o que eu faço? Pronto, montei dessa forma. Eu vou pegar esse 1, descer, esse primeiro coeficiente, e aí eu vou fazer, ó, multiplicar ele por essa raiz, depois somar com o próximo. Perceba que 1 eu já utilizei, então vou usar agora o menos 10. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 menos 10 vai dar menos 9. Certo? Menos 9 vezes 1, menos 9. Menos 9 mais 6 vai dar menos 3. Certo? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 5 vai dar 2. Pronto, pessoal. Por aqui eu paro. Porque, ó, eu não vou ter mais ninguém para operar. Seria 2 vezes 1, 2. 2 mais quem? Não tem mais ninguém, então parei aqui. Eu vou pegar agora esse último valor que eu vou encontrar, eu deixo ele isolado. Por quê? Esse último valor que eu encontrei aqui, ó, ele vai ser, deixa eu anotar aqui para vocês, ó, ele vai ser o resto, ó,
resto da divisão, certo? Resto da divisão, beleza, pessoal? Então, ó, esse vai ser o resto e esses valores que eu encontrei aqui, ó, eles vão ser os coeficientes do meu polinômio do quociente, certo? Só que esse polinômio quociente, gente, ele vai ser um polinômio com 1 grau a menos do que o meu polinômio que eu dividi, ó. O grau desse aqui foi x ao cubo, o grau desse aqui vai ser x ao quadrado. Então, o coeficiente do x ao quadrado é 1, do x vai ser menos 9 e o termo independente menos 3. Então, vai ficar lá 1 vezes x ao quadrado menos 9 vezes x, menos 9x, menos 3. Então, pessoal, percebam que esse aqui, ó, vai ser o meu quociente, tá certo? Certo? Então, esse vai ser o nosso quociente, esse vai ser o nosso resto. Vamos fazer outro caso para vocês verem. Esse exemplo aqui, ó, do próprio livro, nós vimos que x menos 3, dividir esse polinômio por x menos 3 é a mesma coisa que calcular o p de 3. Então, bora calcular o p de 3. P de 3 vai ser igual, ó, 3 ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais... Opa, espera aí. Aqui no lugar do x, menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 3 ao cubo, gente, é 27. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, menos 8. 2, 5 vezes 2, 10. Então, menos 10 mais 6. Certo? Então, ó, 27, ó, menos 8 menos 10, menos 18. 27 menos 18 vai dar 9. 9 mais 6 vai dar 15. Ok? Então, quando eu divido esse polinômio por esse, vai dar 15. E agora, utilizando o dispositivo de Bri-Ruffini, primeiro passo, vou encontrar a raiz. X menos 3 igual a 0, logo, x igual a 3. Fechou aqui. E aí a gente continua. Fazemos a nossa barrinha aqui, ó. E aí, o primeiro que a gente coloca aqui, espera aí só um minuto, é o 3, depois os coeficientes, em ordem decrescente dos graus. Então, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 2, aqui vai ser menos 5, e aqui vai ser mais 6. Não precisa botar o mais, só o 6. O que eu vou fazer agora? Desço 1 e vou fazendo 1 vezes 3, 3. 3 mais menos 2, ou seja, 3 menos 2, 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 6, 0. Percebam, pessoal, que aqui ó, é o nosso resto, ó, resto da divisão. Então, quem vai ficar aqui, ó, esse aqui vai ser o coeficiente do x ao quadrado, esse aqui do x, esse aqui do o termo independente. Então, vai ficar o x quadrado mais x menos 2, com o resto zero. Gente, quando nós temos divisão com o resto zero, o que vai acontecer? Quer dizer que esse polinômio ele é divisível por esse aqui, porque o resto entre eles dois é zero. Beleza? Então, pessoal, para quem não pegou, o dispositivo de Bri-Ruffini está aqui, ó. Todos os passos aqui no livro, a partir da página 92, tem todos os passos aqui bonitinhos. Como é que faz até chegar no final, ok? Mas não tem mistério. Primeiro passo, você encontra a raiz do polinômio divisor e coloca ele como primeiro. Coloca todos os coeficientes dos
das incógnitas, incluindo o termo independente em ordem decrescente de grau, e desce o primeiro coeficiente, vai, multiplica ele pela raiz e soma com o próximo. E assim vai fazendo. Uma coisa importantíssima, pessoal. Quer ver esse exemplo aqui? Ó? Dividir o polinômio p de x igual a x ao cubo menos 2 por x menos 1. Primeiro passo, encontrar a raiz. A gente já sabe que é 1, né, gente? Então já vou direto. E agora, o que eu faço aqui? Ó? Vou fazer nossa barrinha aqui. Aqui. Aqui eu coloco a raiz, certo? 1. Beleza? E aqui eu coloco os coeficientes. O coeficiente do x ao cubo é 1. Percebam, pessoal, que do x ao cubo ele já pula para o termo independente. Não aparece o x ao quadrado, nem o x sozinho. Nesses casos, gente, quando eu não aparece uma das incógnitas, certo? Quer dizer que o coeficiente dela é 0. Mas eu tenho que colocar, certo? Eu tenho que colocar, porque senão dá errado. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Reescrever esse polinômio aqui, ó, com todas as incógnitas. Ó, x ao cubo, mais o x ao quadrado não aparece, seu coeficiente é 0. 0x ao quadrado. O x não aparece, então seu coeficiente é 0, mais 0x menos 2. Certo? Por que eu tenho que fazer isso? Para colocar aqui, ó. O coeficiente do x ao cubo é 1, do x ao quadrado é 0, do x é 0, e o termo independente menos 2. E aí, agora eu faço, ó, desço 1, tá certo? 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1 vai dar 1, mais 0, 1 de novo. 1 vezes 1, 1, menos 2, vai dar menos 1. Pronto. Aí aqui, ó, o resto da minha divisão vai ser menos 1, perfeito? E aí vou reescrever o novo polinômio. Ó. Coeficiente do x ao quadrado vai ser 1, coeficiente do x vai ser 1 também, e o termo independente é 1. Então, o polinômio resultante de x ao cubo menos 2 por x menos 1 é esse aqui, ó. Tá certo? Se você quiser fazer utilizando o método da chave, pode fazer tranquilamente. Quer ver como ficaria? Vamos fazer? Olha lá. Vamos dividir os termos de maior grau. X ao cubo por x vai dar x ao quadrado. É só lembrar a propriedade de potência. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. X ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x ao quadrado. Perfeito? Então, ó, eu subtraio aqui, ó, e mudo o sinal de todo mundo. Então, vai ficar x ao cubo menos x ao cubo vai dar 0x ao cubo. Não coloco. Menos x ao quadrado, ó, seria 0x ao quadrado, porque o x ao quadrado não aparece, menos x quadrado, menos com menos mais, então vai ficar x ao quadrado. Certo? E acabou. O menos 2 desceu. Menos 2. Aí eu faço a divisão de novo. Vou até fazer de outra cor. X ao quadrado dividido por x vai dar mais x. Ok? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. Ó, multiplico aqui ó, por menos 1 e somo. X quadrado menos x quadrado, 0x quadrado. Como não tem nenhum coeficiente de x, ó, vai fazer menos x, vai dar x, e o menos 2 desce, menos 2. Gente, eu só paro de fazer a divisão pelo método da chave quando o grau, ó, o grau de quem eu quero dividir é menor do que o grau do divisor, certo? Então, ó, x dividido por x vai dar 1. Então, x quadrado mais x mais 1. E aqui vai ficar, ó, 1 vezes x vai dar x. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Vai ficar aqui, ó, menos x vai dar 0x. Então, menos 2 menos 1. Então, vai ficar menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Ó, x quadrado mais x mais 1 com o resto menos 1. Percebam que o resultado é o mesmo, certo? Não muda. Só o modo de fazer que muda.
Então, pelo método da chave, eu posso dividir um polinômio por outro de qualquer grau. Já pelo de Briot-Findley, a gente tem essa restrição de que o grau do divisor tem que ser igual a 1. Tá certo? E aí, pessoal, como eu falei para vocês em relação à multiplicidade, percebam, por exemplo, quando a gente estuda a equação do segundo grau, que quando o discriminante é igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. Lembra disso? E aí entra a questão da multiplicidade. Por exemplo, considerando essa equação aqui, x² menos 4x mais 4, encontramos duas raízes iguais a 2, certo? Ou seja, o discriminante aqui dá zero. Então, dizemos que x igual a 2 tem multiplicidade 2, ou seja, ele é a raiz dupla da equação. E aí, ó, esse polinômio aqui, ó, x² menos 4x mais 4, eu posso escrever ele da forma fatorada, x menos 2 vezes x menos 2, certo? Então, a questão da multiplicidade é o número de vezes que a raiz aparece. Um exemplo aqui, ó. Polinômio p de x igual a x menos 3 ao cubo, vezes x menos 5 à quarta, vezes x mais 1 ao quadrado, vezes x mais 4. Então, ó, vamos resolver a equação p de zero. Desculpe, p de x igual a zero, ou seja, vamos encontrar as raízes desse polinômio. Ó. Pessoal, o que a gente faz? Como está x menos 5 à quarta, então é x menos 5 vezes ele mesmo 4 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4. X menos 3 ao cubo, então é ele 3 vezes. Ó, x menos 3, 3 vezes. X menos 2, menos 1, x mais 1, desculpe, ao quadrado, x mais 1 vezes x mais 1. X mais 4 só aparece ele mesmo. Se a gente pegar cada parcela dessa aí, calcular a raiz aqui, ó, eu vou achar ó, que essa raiz é 5, 5, aqui é 5 e 5, 3, 3, 3, menos 1 e menos 4. Observem ó, que 5 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, x igual a 5 tem multiplicidade 4. X igual a 3 ó, aparece 1, 2, 3 vezes. Então, x igual a 3 tem multiplicidade 3. X igual a menos 1 aparece 1, 2 vezes, então tem multiplicidade 2. E x igual a menos 4 tem multiplicidade 1, porque só aparece alguma vez. Então, a questão da multiplicidade é o número de vezes que a raiz se repete. Pode ter, por exemplo, então a gente já viu que um polinômio de grau 10 vai ter 10 raízes, ok? Vai ter 10 raízes. Só que pode ser que eu calcule esse polinômio e encontre apenas uma, como nesse caso aqui. Por exemplo, esse polinômio aqui, ó, ele seria x mais 7 elevado a 10. É um polinômio de grau 10, porque aqui, ó, quando a gente calcular esse polinômio, vai ser um polinômio do grau 10. Só que isso aqui a gente pode escrever ó, x mais 7 vezes x mais 7 10 vezes. Então, você vai ver que eu vou encontrar a raiz x igual a menos 7. Então, menos 7, gente, vai ser a única raiz desse polinômio. Porém, ela vai aparecer 10 vezes, então ela tem multiplicidade 10. Tá certo? Em relação às raízes complexas, a gente não vai falar agora, porque, como eu falei com vocês, a gente vai falar sobre conjuntos complexos na nossa próxima... A intenção é falar sobre os complexos na nossa próxima avaliação, tá certo? E falar, para finalizar, as relações de Girard. O que são as relações de Girard, pessoal? São as principais relações entre as raízes de uma equação polinomial. Em muitos momentos, essas relações são úteis para que a gente possa encontrar as raízes de uma equação. Então, ó, vamos usar a forma fatorada de um polinômio para mostrar que tais relações dependem única e exclusivamente dos coeficientes do polinômio. Certo? Então, eu não vou me estender muito aqui não, gente, mas no final a gente vai chegar à conclusão de quê? Que a soma das raízes de desse polinômio de grau 2, certo? Do segundo grau, é menos b sobre a, e o produto entre elas é c sobre a. Do modo que a gente já conhece, tá? Então, lembra lá que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a? Então, elas aparecem através das relações de Girard. Já se o polinômio tiver grau 3, observem aqui ó, que a soma de suas raízes ó, vai dar continua menos b sobre a.
Eu vou ter a segunda relação, ó, o produto de suas raízes 2 a 2 somado, ó, a primeira vez a segunda raiz, mais a primeira vez a terceira, mais a segunda vez a terceira. Vai dar C sobre A, só que isso aqui acaba nem aparecendo muito, então é só mais a caráter de conhecimento mesmo. E o produto de suas raízes vai ser menos D sobre A. Pessoal, o produto das raízes, ó, reparem que ele é o termo independente dividido pelo coeficiente de maior grau, do termo de maior grau, certo? Aqui, ó. Nesse caso, como é um polinômio de grau 3, ele vai ser do tipo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Então, ele vai ser menos d dividido por a. E quando for um polinômio de grau ímpar, é menos. Quando for um polinômio de grau par, é positivo. Tá certo? E aqui, pessoal, vamos resolver essa nossa questão aqui só para a gente finalizar a aula de hoje. Dividindo o polinômio p de x pelo polinômio d de x, obtém-se respectivamente o quociente e o resto iguais a quanto? Então, percebam que aqui, ó, eu vou ter que utilizar o método das chaves, porque é um polinômio de grau 2. Então, vamos lá. 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 12x mais 5 dividido por x ao quadrado mais 2x menos 5. Ok? Então, vamos lá. Divido os polinômios de grau igual. 3x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 3x, certo? E aí eu vou fazer, ó, 3x vezes x ao quadrado vai dar 3x ao cubo. Então, já vou colocar o sinal negativo aqui, ó. 3x ao cubo. 3x vezes 2x vai dar 3 vezes 6 vezes 2, 6. Então, mais 6x ao quadrado. Ok? E 3x vezes menos 5 vai dar menos 15x. Ok? E agora, 3x ao cubo menos 3x ao cubo vai dar 0. X ao cubo. Vou colocar aqui só para a gente saber. 5x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar menos 1x ao quadrado, porque ó, 5 menos 6 vai dar menos 1, x ao quadrado, conserva. Então, menos x ao quadrado. Menos 12 menos menos 15x, menos 12x menos menos 15x. Aqui fica positivo, então vai dar 27x, ó, mais 27x. Mais 5, 5 continua, eu vou descer ele. Vou mudar a cor agora. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Então, vai ser quanto? 1. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser menos 1. Beleza? Menos 1. E aí, o que eu vou fazer? Espera aí só um minuto. Menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Lembrando que tem um menos aqui fora. Menos 1 vezes 2x vai dar... menos 1 vezes 2x vai dar menos 2x. Menos 1 vezes menos 5 vai dar 6, mais 6. Perfeito? Então, vamos lá agora. Vai ficar menos x quadrado mais x ao quadrado vai dar 0. Mais 27 mais 27x mais 2, então vai dar 29x. 5 menos 6 vai dar menos 1. Então, o quociente ó, é 3x menos 1 e o resto 29x menos 1. Só que aqui, pessoal, não tem essa opção. Então, quer dizer que teve algum equívoco da nossa parte. Vamos investigar onde foi. Já encontrei o meu equívoco, pessoal. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui, percebam onde está o equívoco. Junto comigo. Peço desculpa a vocês. Aqui já fiz 3x ao cubo, dividi e multipliquei todo mundo. Tá certinho aqui. Aqui, pessoal, vou fazer o quê? Ó?
no lugar de colocar esse menos 1 aqui do lado de fora, eu vou multiplicar aqui e o resultado que der eu coloco aqui com o sinal trocado. 3x vezes x ao quadrado dá 3x ao cubo. Então, eu vou colocar menos 3x ao cubo. 3x vezes 2x vai dar 6x ao quadrado. Com o sinal trocado, menos 6x ao quadrado. Já estou trocando o sinal para não ter que fazer aquela confusão. 3x vezes menos 5 vai dar menos 15x. Menos 15x com o sinal trocado vai dar mais 15x. Beleza? Agora vamos lá. 3x ao cubo menos 3x ao cubo, zero. Não coloco. 5x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Menos 12x mais 15x vai ser 3x mais 3x mais 5. O erro está aqui, ó, gente. O meu erro, como já pedi desculpa para vocês, eu considerei esse menos 12x como mais 12, por isso que deu 27. Mas só que é menos 12 mais 15 vai dar 3. E agora o resto está tudo certo. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 1. Perfeito? E aí vai ficar menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, com o sinal trocado, mais x ao quadrado. Deixa eu botar uma cor diferente. Vai ficar x ao quadrado. Menos 1 vezes 2x vai dar menos 2x. Com o sinal trocado, eu vou botar mais 2x. Menos 1 vezes menos 5 vai dar mais 5. Com o sinal trocado, menos 5. E aí eu faço a continha. Ó. Menos x quadrado com x quadrado vai dar 0. 3x mais 2x vai dar 5x. 5 menos 5 vai dar 0. Então, o resultado dessa divisão é 3x menos 1, com o resto 5x. Alternativa A. Perfeito, pessoal? Então, gente, junto com essa aula de hoje, eu vou enviar para vocês a nossa lista de revisão. Nossa prova já é depois de amanhã, na quarta-feira. Então, na quinta-feira, desculpe. Então, já vou enviar a lista de revisão para vocês. E na nossa aula de quinta, nós vamos corrigir a nossa lista até onde der. Beleza? Então, pessoal, fiquem bem, estudem direitinho, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.